Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo de Filipenses. Paramos aí no versículo 18, foi o último que nós abordamos. Então vamos a partir do verso 19. O texto bíblico nos diz o seguinte: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo agora fala que o desejo dele, o plano dele é enviar Timóteo até Filipos. E ele diz que o desejo dele em fazer isso é que ele se sinta animado. Percebam, ele acabou de receber informações vindas de Epafrodito a respeito das dificuldades e das lutas que aqueles irmãos têm enfrentado ali em Filipos, de algumas necessidades a serem trabalhadas naquela igreja. E agora Paulo entende que ele não pode ir, ele está preso, mas que ele precisa ajudar aquela igreja, ele precisa dar uma assessoria àquela igreja, vamos dizer assim, cuidar daqueles irmãos, e por isso ele então decide enviar Timóteo em quem ele confia, né? Timóteo é alguém para com quem Paulo ele tem muita confiança, e o que é interessante que eu quero chamar a atenção aqui é quando Paulo diz no versículo 20: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O que trazia, então, o que diferenciava Timóteo, né, de outras pessoas para Paulo, era o fato de que Timóteo buscava os interesses da igreja, o interesse dos irmãos, buscava aquilo que era importante para os irmãos, em primeiro lugar, antes de buscar o seu próprio interesse. Só que o que eu acho interessante aqui notarmos é que a maneira como se busca o interesse de outro é um pouco diferente do que nós costumamos entender ou pensar a respeito disso. Geralmente, quando a gente pensa em buscar o interesse de outra pessoa, a gente pensa em agradar aquela pessoa, fazer o que aquela pessoa gosta, realizar os sonhos de alguém, coisas desse tipo. Mas notem o seguinte: olha a linguagem que Paulo usa, porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, Timóteo é alguém que cuida dos interesses dos irmãos, da igreja. Mas ele continua: pois todos eles, né, os outros, eles buscam o que é seu próprio. Então, Timóteo é diferente, ele não busca o seu próprio interesse, os outros buscam o seu próprio interesse. Mas olha como Paulo completa: não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, a diferença é que Timóteo busca a atitude de Timóteo buscar os interesses do próximo, ela não é essa atitude de buscar realizar as vontades dos outros, os desejos, os sonhos dos outros, agradar as pessoas. Não, o que faz com que Timóteo seja diferente é porque ele busca os interesses de Cristo, diferente dos outros que Paulo menciona que buscavam seus próprios interesses e não os de Cristo. Já Timóteo, ele não busca os próprios interesses, ele busca os interesses de Cristo. Então, é interessante porque é assim que Paulo está dizendo que Timóteo cuidará dos interesses da igreja, cuidará dos interesses dos irmãos e não do seu próprio interesse. Como? Buscando os interesses de Cristo Jesus. É assim que nós fazemos aquilo que é bom para uns para com os outros, quando nós buscamos os interesses de Cristo Jesus acima dos nossos próprios interesses, acima dos interesses individualistas, nós buscamos os interesses de Cristo dentro da igreja. E é isso que nós precisamos buscar. E é assim que Paulo iria se sentir animado naquela situação. Ele estava preso, não podia ir até a igreja em Filipos, mas ao enviar Timóteo, em quem ele confia, ele sabe que Timóteo chegará em Filipos e Timóteo irá pregar a palavra. E Timóteo irá admoestar quem precisa ser admoestado. Timóteo irá exortar naquilo que precisa ser exortado. Timóteo irá ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Ele vai buscar os interesses de Cristo Jesus e assim ele estará cuidando daquela igreja. E Paulo, confiando nessa postura de Timóteo, né? Paulo, confiando nessa postura de Timóteo, ele também se sente animado na certeza de que aquela igreja será devidamente cuidada pela ida de Timóteo até ali. Verso 22. E vocês conhecem o caráter provado de Timóteo, né? Pois ele serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. Então Timóteo é alguém, né, falando aí dessa confiança que Paulo tinha, era alguém que vinha andando com Paulo já há cerca de 10 anos. Quando Paulo passou a primeira vez em Filipos, Timóteo já estava junto com Paulo, mas
era recente ainda, né? Paulo tinha acabado de passar ali pela a região onde Timóteo morava e levado Timóteo juntamente com ele em sua companhia. Então, quando Timóteo chega ali, era tudo muito recente, mas aqueles irmãos que se converteram em Filipos, eles conheceram Timóteo nesse primeiro momento. Agora, cerca de 10 anos depois, Paulo está falando sobre enviar esse mesmo Timóteo para aquela igreja, para cuidar daquela igreja, para cuidar das necessidades daquela igreja. E aí Paulo então fala, olha, e vocês conhecem o caráter provado dele. Vocês podem confiar também em Timóteo, vocês podem também ter certeza de que Timóteo está indo buscando o bem de vocês e podem confiar e descansar nisso, na certeza de que o fato de que vocês conhecem o caráter provado dele por causa do tempo em que ele já serviu comigo ao Evangelho, como filho ao Pai. Então, olha, confie em Timóteo da mesma maneira que vocês confiariam em mim. Isso porque vocês conhecem o testemunho da vida de Timóteo, porque ele tem servido comigo ao Evangelho todo esse tempo. Verso 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Agora Paulo fala sobre a sua situação, né? Ele está preso, mas percebam que ele tem um desejo de estar em Filipos, de ir a Filipos também. E desprovido dessa possibilidade, né? Ele vai enviar Timóteo agora, mas ele diz: olha, eu vou aqui ver a minha situação, vou aqui ver a circunstância, ver como vai desenrolar as circunstâncias aqui, e se possível eu também brevemente irei, tá? Mas no entanto, estou enviando aí Timóteo. Porque se não der certo que Paulo vá, né, ele se anima na certeza de que Timóteo irá cuidar daqueles irmãos e das necessidades daquela igreja. Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Percebam que Epafrodito foi aquele homem, né, da igreja de Filipos que havia sido enviado pela igreja para enviar a oferta que havia sido levantada pela igreja. Né? Então ele vai até onde Paulo está, levando esta oferta para Paulo como um cuidado da igreja, né, para com o apóstolo. Então, depois que Epafrodito chega ali onde Paulo está, provavelmente em Roma, preso, né, ele fica com Paulo durante um tempo, auxiliando Paulo no que Paulo estava fazendo ali naquele local, né. Como nós sabemos, Paulo ele ficou em prisão domiciliar em Roma e muito provavelmente foi nesse período que ele escreveu essa carta. Ah, e o texto de Atos 28 vai narrar que Paulo recebia os judeus em sua casa e pregava o evangelho a eles. Então, Paulo estava ativo. E Epafrodito, estando ali com Paulo nesse tempo, ele está servindo junto a Paulo, ele está auxiliando Paulo nesse período. Não, não é uma viagem apenas onde Epafrodito entende que ele vai ali entregar um dinheiro para Paulo e agora ele vai fazer nada ou então volta para casa. Não, ele vai e ele entrega o dinheiro, mas ele fica ali servindo junto a Paulo nessa obra, na obra missionária, né? Com certeza isso trouxe um ânimo muito grande a Paulo, o entendimento, né, de Epafrodito de que nós somos um corpo fazendo a obra, e não é apenas Paulo fazendo a obra, mas um corpo, né, a igreja fazendo a obra. Então, quando eu me desloco até aonde aquele determinado missionário está e chego ali naquele lugar junto com ele, eu estou indo ali para servir ao evangelho junto a ele. Esse texto todo, do verso 19 em diante que nós estamos estudando, é sobre o serviço ao evangelho, né? Timóteo servindo ao evangelho junto com Paulo, Epafrodito agora servindo ao evangelho junto com Paulo, a igreja servindo ao evangelho junto com Paulo. O que nós precisamos entender aqui é o caráter de cooperação do corpo de Cristo. E antes da gente dar sequência ao texto, né? É a grande ideia do que Paulo está dizendo nesse texto aqui. Um missionário no campo, ele não é um missionário no campo. Um missionário no campo é uma igreja indo ao campo, é a igreja indo ao campo, é o corpo de Cristo indo ao campo. E nós precisamos entender esse caráter de cooperação desse corpo, onde cada um faz a sua parte para que o evangelho
chega, o evangelho progrida, o evangelho avance e dessa forma o corpo de Cristo, a igreja está servindo ao evangelho. Então, Epafrodito entende essa mesma verdade e por isso ele vai até onde Paulo está e não fica ali parado. Ele serve ao evangelho junto a Paulo no tempo que ele está ali. E agora Paulo está falando que ele quer enviar Epafrodito de volta até a igreja e há uma razão para isso. Olha, ele chama Epafrodito de meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, né? Pelo que Epafrodito está fazendo ali junto a Paulo, servindo ao evangelho junto a Paulo. E por outro lado, Epafrodito é o mensageiro da igreja e auxiliar da igreja nas necessidades de Paulo. Então, a igreja enviou Epafrodito para auxiliar Paulo nas necessidades, levando essa oferta, tá? Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Então, no tempo que Epafrodito ficou ali com Paulo, ele adoeceu e a igreja tomou conhecimento disso. Os irmãos em Filipos tomaram conhecimento. Olha, Epafrodito foi lá com Paulo e tal, e ele está doente. Então, a Epafrodito ficou angustiado porque os irmãos estavam sabendo disso e a comunicação naquela época não era o WhatsApp que você mandou uma mensagem e falou, já estou bem, né? Mas demorava, né? Então, Epafrodito estava angustiado por causa dessa circunstância, né? A igreja também, por outro lado, provavelmente angustiado com o fato de que o seu mensageiro, né, estava doente e até mesmo à beira da morte, porque olha o verso 27. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Então, a doença que Timóteo, que Epafrodito teve foi uma doença séria, de caráter até mortal, né? Onde ele poderia morrer, estava às portas da morte, né? Mas o versículo 27 diz: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Então, Paulo entende que, enviando Epafrodito, a igreja também se alegrará ao ter Epafrodito bem, de volta em sua companhia, depois de fazer a obra para a qual ele foi enviado, né? Então eles receberiam Epafrodito e se alegraria a igreja em vê-lo bem, em vê-lo com vida, e vê-lo também completando a obra para a qual ele foi enviado. E também Paulo se sentiria menos triste, né? Mesmo preso, mesmo na circunstância que ele estava, mas ele sentiria alegria em ver Epafrodito restituído à igreja e o corpo de Cristo funcionando bem e tendo esse mútuo sentimento uns para com os outros. Verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Paulo agora alerta aos irmãos ali em Filipos de que Epafrodito havia ido até ali para servir, primeiramente, servir ao Senhor, servir ao Evangelho, mas ele estava também servindo a igreja. Por quê? Porque era uma necessidade da igreja de levar esta oferta que havia sido levantada até Paulo. Era uma necessidade da igreja em Filipos. E Epafrodito se dispôs a dar a própria vida, como o texto nos fala, dar a própria vida para levar esta oferta, para cumprir essa necessidade, né? Atender a essa necessidade da igreja de levar a oferta, fazer com que a oferta chegasse até Paulo, né? E por isso Paulo diz, olha, honrem sempre homens como este, homens que estão dispostos a dar a própria vida, dispostos a entregar a própria vida, quando há uma necessidade de servir a igreja, o corpo, né? De servir o reino de Deus, de servir ao Senhor por meio de qualquer necessidade, de qualquer obra. Meus irmãos, esse texto é sobre a cooperação do corpo de Cristo no avanço do Evangelho. A cooperação onde cada um faz a sua parte, mas entende que a minha parte ela não é separada do que o outro irmão está fazendo. O missionário lá no campo, o que ele faz lá no campo, não é separado do que eu faço aqui na igreja. Então, essa mútua cooperação, então, ao entender isso de que a obra ela é uma só, a obra de pregação do evangelho ela é uma só, a responsabilidade de pregar o evangelho ele é também sobre um único organismo e não sobre vários indivíduos. A responsabilidade de anunciar o evangelho é da igreja, organismo, e nós precisamos entender isso porque
Ah, se nós estamos construindo uma casa, cada um está fazendo uma determinada parte nessa obra. Alguns estão mexendo massa, outros estão levantando parede, outros estão carregando tijolos. Cada um está fazendo uma parte desse trabalho. No entanto, todos estão construindo uma casa, todos estão com o mesmo objetivo e fazendo a mesma coisa. De maneira que, ah, se há necessidade de que eu deixe o meu trabalho em algum momento, ou que se há necessidade de que eu, além de fazer massa, também leve a massa até quem está levantando as paredes, eu faço, porque o nosso objetivo é o nosso objetivo é terminar a casa, o nosso objetivo é fazer com que a casa esteja em pé e finalizada. Então, eu não fico preso a apenas aquilo que é a minha esfera, apenas aquilo que é o meu trabalho, e eu faço o meu trabalho, e depois que eu terminei o meu trabalho, pronto, fiz a minha parte. Não, eu entendo que a responsabilidade, a minha responsabilidade, como membro desse organismo, é levantar a casa. Então eu faço, estou disposto a fazer qualquer parte nessa obra, qualquer trabalho nessa obra, a fim de ver esta casa erguida. Cooperação, cooperação do corpo. Nós somos esse organismo, né? Esse corpo que precisa estar unido, disposto a fazer qualquer parte nesse trabalho, a fim de ver a fim de ver o evangelho progredir, a fim de ver o evangelho avançar, mais vidas sendo salvas e alcançadas pelo sangue de Cristo Jesus. Que essa verdade inunde os nossos corações de ânimo, buscando sempre juntos exercer a obra do Senhor.